Olá, boa noite, pessoal do sexto semestre, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atividades interdisciplinares relacionadas ao trabalho com o reino plantae, né? Ou o reino das plantas. Então, no material que nós trabalhamos na sala, né? Eu citei algumas alternativas, entre elas, algumas delas relacionadas à saída de campo, atividades externas, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, né, primeiro, é sempre tempo de lembrar que o lugar de aprender não é apenas na escola, né? Os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, a BNCC, né, sempre nos lembram e destacam a importância das atividades serem significativas e integradoras, tá? Por quê? Para que os alunos se sintam também parte desse ambiente e, consequentemente, agentes de transformação, né? Apesar das atividades desenvolvidas em sala, são as atividades do campo que vão permitir comparar, né, e confrontar com o mundo social os conteúdos que foram trabalhados em sala. Na sala de aula acontece apenas, se você pensar, apenas uma leitura da realidade, como se fosse um vídeo, como se fosse uma fotografia. Mas você não pode interceder, né? No entanto, com as saídas de campo, ela possibilita que você faça uma observação pessoal dessa realidade, né? E sem recortes. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Se nós sairmos a campo e fizermos observação do ambiente, né? E pedir, observe a flora daquele lugar e façam suas anotações. Ao chegar em sala de aula, provavelmente, e não tiver mais nenhuma orientação, provavelmente teremos, se estivermos em 20, teremos 20 relatos diferentes. Cada um de nós nos atentaremos para detalhes diferentes. Por quê? Porque são nossas observações pessoais, tá? Então, de repente, tal coisa te chama mais atenção, você acha mais importante certo detalhe, né? Alguma espécie em especial te chama mais atenção. Por quê? Porque nós somos feitos de vivências, né? De nossas histórias, de nossas experiências. E isso faz com que cada um de nós tenhamos um olhar. É diferente quando o professor só apresenta esse conteúdo de quando o aluno ele dá de cara com isso na prática e ele tem que fazer as suas observações, tá? Deveria ser mais comum, né, essas saídas de campo, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. No entanto, a maioria dos professores, eles relatam bastante dificuldades, né, quanto a isso. Dificuldades são falta de verbas, né, a questão de logística é bem comum, tá? Eu dessas três aqui, o que eu mais tenho dificuldade é a logística, onde eu trabalho com adolescentes. Moro em zona rural, dependo de transporte, né? Então ele já vem de um transporte até uma escola, que é centralizada. Se eu precisar fazer alguma atividade para um outro local, eu preciso de transporte. E aí eu tenho que pensar na ida deles até esse lugar, depois na volta deles para cada um dos seus bairros. Então eu tenho bastante problema com isso, tá? E o outro problema pode não parecer, mas o receio do professor se responsabilizar quanto ao aluno. Muitos professores, inclusive colegas, não fazem atividades externas com esse receio, tá? Então, isso é um perfil de cada professor e ele tem que saber a importância, né? E buscar. E como que eu consigo vencer essas três dificuldades, tá? Com planejamento e envolvimento da equipe gestora, tá? Então, preciso de um planejamento, porque
eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma saída para amanhã. Às vezes não é possível, envolve uma série de questões, não envolve só a mim e os alunos, a gente já falou disso outra vez, né? Às vezes não é nenhuma má vontade da equipe gestora, tem situações que estão fora do controle, então ela também precisa intervir, ela precisa planejar junto a esses órgãos. Mas com esses dois aliados, planejamento e auxílio da equipe gestora, tudo é possível, tá? Nós não podemos, né, como já foi falado, uma saída pedagógica, tá? Uma saída de campo, ela é diferente de um passeio ou de uma excursão. Já comentei com vocês, não utilizem esses termos, né? Não é um passeio, não é uma excursão, é uma saída de campo, é uma saída pedagógica. Por quê? Porque ela faz parte do conteúdo. Ela é um componente dentro do conteúdo curricular. Ela tá lá, ela é pertencente, né? E vai ser cobrada, tá? Dessa forma, essa atividade não pode ser excludente, como muitos professores assim o fazem. Não vou levar João. João não se comportou, ele não vai para a saída. Você está tirando o direito de aprendizagem do João. É como se o seu filho aprontasse, você deixasse ele sem ver a televisão, tudo bem. Você não pode deixar o João sem almoçar, sem jantar, sem ir à escola. Entendeu? Então, isso não pode acontecer. Eu vou numa atividade em que alunos cadeirantes não têm possibilidade de participar. Você está excluindo seu aluno. Você tem que pensar no outro roteiro se você tiver um aluno cadeirante. Se você tiver um aluno cego, você tem que pensar você tem que garantir que que todos que queiram participar possam, tá? Então, é direito do aluno. Para isso também, os cuidados, né, que nós já falamos. Planejamento, a questão da equipe, deixa eu ver aqui, o que mais? A questão de preparo da alimentação nessa saída, autorizações, identificação do aluno, crachá, uniforme, né? O transporte, os documentos necessários, os roteiros, tá? Então o professor ele fez um planejamento, ele fez um roteiro, tá? Aquela questão dos grupos, dos agrupamentos, né? E as comunicações que devem ser feitas, entre outros que nós também já conversamos, tá? E eu destaquei 3 exemplos aqui bem práticos, tá? Que na aula não deu tempo de explorar. A primeira poderia ser falando, né, trabalho com o reino de plantas, na verdade são atividades interdisciplinares, isso que é o melhor, por isso que eu selecionei essas 3 aqui, tá? Então a primeira seria uma visitação guiada a algum ponto turístico com alguma referência botânica no seu município ou no seu bairro. Uma praça, né, ou um jardim botânico, ou uma plantação, ou um parque, enfim, você é que vai ter essa sensibilidade e essa responsabilidade de ver qual é esse lugar que traz essa referência, tá? É importante já ir trabalhando antes de visitar a história desse lugar, o porquê que ele existe, né? Quem é o responsável, tá? E a importância dele para aquela comunidade, né? Se tem a relevância dela também cultural e ao mesmo tempo ecológica, tá? Fazer uma atividade de educação e sensibilização ambiental no local é extremamente necessário, né? Observar as plantas daquela região, tá? Pedir assim que eles observem as espécies que ali tem, então ver se está de acordo com o que você está trabalhando, né? Identificação, por exemplo, das espécies exóticas e das espécies nativas. Se você chegar lá e pedir para eles identifique as espécies exóticas, as espécies nativas, e não tiver trabalhado isso em sala de aula, vai ser um desastre. Ele tem que ter claro o conceito de espécie exótica, de espécie nativa, e com certeza ter feito uma pesquisa, né, com a sua orientação
quais as espécies nativas, quais espécies nativas mais comuns ali, tá? E as exóticas que costumam ter, tá? Então essa é uma estratégia. Quais os cuidados, como que está a conservação do local, né? Como que é feita a manutenção, está bem limpo, como que é feita a educação ambiental aos visitantes. Então você pode pensar em algo assim. Uma segunda opção, né, bem comum em todas as escolas, gente, concordo que essa visitação ela é interdisciplinar, né? Olha essa segunda proposta, a tão famosa horta, né? E em muitas escolas acaba sobrando como uma responsabilidade do professor de ciências e de biologia, e não é bem assim. De repente tem um professor que ele tem mais intimidade, né, com esse tipo de trabalho. E no caso, ele pode entrar só com algumas técnicas que ele conheça, né? Não necessariamente é uma obrigação do professor conhecer isso. Às vezes tem uma pessoa que ela é um colaborador da escola que ela tem muito mais conhecimento de horta do que o professor, tá? Porque são vivências, né? São práticas. Então, a horta, ela é um excelente recurso didático, né? Com difíceis benefícios. É um projeto que, que traz a questão da sociabilização, né? Ela traz essa aproximação, ela pode falar sobre educação ambiental, trabalha sobre alimentação e nutrição, né? Traz uma aula mais dinâmica, sem contar que dependendo do grupo que você trabalha, para eles é algo assim muito próximo da realidade. Mas também acontece ao contrário. Por nunca ter ido numa horta ver como funciona, ele se apaixona, tá? E se torna algo muito prazeroso. Inclusive, tem escolas que a horta são tocadas pelos próprios adolescentes. É um projeto bastante amplo, você pode envolver todas as disciplinas, você envolve a comunidade, né? Aquilo traz um benefício social, porque as hortaliças que ali se desenvolverem, né, que forem colhidas, elas podem ser doadas à sociedade, como que vai ser feito? Então, tudo isso pode ser pensado. Vai gerar dinheiro para a escola? O que vai ser envolvido? Enfim, né? Dentro do conceito do reino das plantas, né, ele vai ver a questão do desenvolvimento, a questão da importância do solo, a questão do tropismo, né, que envolve a iluminação, que envolve a questão da inércia mesmo, né, vai poder observar quais as espécies que melhor se desenvolvem em determinada situação, né, todo esse desenvolvimento da planta. Lembrando também que lá você pode fazer o cultivo não só de hortaliças, né, mas também de frutas. Pode-se pensar em ervas medicinais, em temperos, tá? Lembrar das punks, né? Então, tem uma gama de possibilidades. E o último, né, que eu citei para vocês lá, parece algo muito distante, mas não é. Inclusive, tem um anexo, um link que eu estou proporcionando aqui para vocês, que pesquisarem, tá? De uma ideia bem legal para um jardim um jardim sensorial, né? O que é o jardim sensorial? Um jardim de sensações, né? Como o nome está dizendo. O que é um jardim sensorial? Ele é um espaço que oferece bem-estar, oferece lazer, né? E é um ambiente composto por uma grande variedade de plantas, tá? E ele é estruturado com o propósito de estimular mesmo os 5 sentidos, né? Então, esse lugar ele pode ser e deve ser aberto para a comunidade geral, para os alunos, obviamente, e o que é legal, ele tem que ser pensado, como é dos 5 sentidos, para as pessoas com limitações físicas, né? Então, pessoas cegas, com baixa visão, cadeirantes, tá? Pensando nisso, tudo tem que ser muito bem estruturado, né? Muito bem planejado. Então, os canteiros, eles têm que ser elevados do chão, tá? Para quê? Porque aí ele proporciona o toque das pessoas cadeirantes, né?
A passarela tem que ser de cimento, tá? Para passar entre esse jardim, com uma largura de pelo menos 1,20, porque essas são as normas da BNT para que o cadeirante consiga transitar, tá? Nesse que eu coloquei para vocês, o formato é em espiral, mas não impede que faça o trajeto, né? Então você vai bolar um percurso, tem que ser muito bem pensado. O que eu vou colocar à esquerda, o que eu vou colocar à direita, né? Onde ele começa, onde ele termina, tá? Aí vem os canteiros dos sentidos. Então aqui tem umas ideias. Então, um canteiro que estimule a visão. Um canteiro com flores coloridas. Nessa ideia aqui, foi feito com pneus. Então tem toda essa visão ecológica, né? Essa questão ambiental, de recuperar de materiais que estão ali poluindo o meio ambiente, né? Mas pode ser feito com garrafas PET, vocês vão buscar inúmeras ideias, né? Por olfato, eu posso fazer canteiros com ervas aromáticas, tá? Contato, plantas de formato e texturas diferentes, né? E pode-se pensar numa fonte de água também, para que eles possam tocar a água, tá? Paladar, buscar ervas comestíveis, né? Parte de temperos, assim, que podem, obviamente, ser levados, né, à boca, ser experimentados, tá? Então, é bem interessante. Audição, pontos diferentes do jardim. Então, o som da água da fonte que nós tínhamos conversado. Dá para pensar num sino no percurso, né, na entrada, tá? Outro no final, então ele sabe que a hora que ele passar e tocar, tá terminando, né? Aqui eles colocam uma ideia de um anexo, né, de uma trilha sensorial dos pés. Como é assim? Então, nessa trilha sensorial, ele vai ter diferentes sensações. Ele ficaria descalço, tá? Então ele vai ter, por exemplo, pedras, sementes, barro, areia, né? Então ele vai passar e ter essas sensações, tá? Tem algumas experiências que eles promovem até alguma venda para os olhos, né? Para as pessoas que enxergam normalmente, para que aflorem melhor essas sensações. E se alguém não puder, né, uns cadeirantes não puderem participar, ele não é para ter acessibilidade? Esse mesmo material que você colocou para a trilha sensorial dos pés, você pode fazer como se fosse, pode ser nos pneus, numa altura que eles consigam tocar com as mãos e não sejam excluídos, tá? Então essas são 3 propostas pedagógicas, tá? Interdisciplinares relacionados ao mundo das plantas que você pode trabalhar com o ensino médio. E o melhor, com eles contribuindo de forma ativa. Obrigada e uma boa noite.